Olá, crianças! Semana passada, nós estudamos em História a importância dos povos indígenas para o nosso país. E nessa semana, nós vamos estudar a importância dos africanos. Você sabe onde fica a África? Você vai estudar sobre os povos africanos, os descendentes desses povos e as contribuições deles para a formação do Brasil. No tabuleiro da baiana tem. As baianas são bastante famosas pelos quitutes que produzem, que são vendidos em diferentes lugares do Brasil na atualidade. Observe a imagem. Você conhece algum desses alimentos representados no tabuleiro da baiana? Então aqui a gente pode reconhecer alguns doces, né? O acarajé, o bobó, né, de peixe, de camarão. Talvez você conheçam mais alimentos aqui presentes. Quando os africanos chegaram ao Brasil, eles trouxeram algo muito precioso, a cultura, tá? Então aqui nós temos as contribuições dos africanos com relação ao nosso país, porque quando pessoas vêm de um lugar a outro, elas levam com elas a cultura, tá? E é isso que gera essa mistura tão rica de culturas como a gente tem no nosso país. Um continente ancestral. A África é um continente formado por diversos países, com línguas, culturas e povos bastante diferentes entre si. No decorrer do tempo, muitos africanos foram trazidos para o Brasil e enriqueceram nossa cultura. Sobre a África, leia o mapa e o trecho da letra de música. Aqui nós temos a Mesquita de Djenne, no Mali, Esfinge, no Egito, Sítio Arqueológico de Tia, na Etiópia, Moradias em Ba, na Namíbia, e as árvores de Baobá, no Madagascar. Tudo isso representa um pouco da cultura africana. Entre o Oriente e o Ocidente, onde fica? Qual a origem da gente? Onde fica? A África fica no meio do mapa, do mundo do Atlas da Vida. Então, aqui a gente tem um pouco sobre a localização desse continente e os locais importantes dele. Recorte as imagens da lateral da página e cole-as nos espaços corretos conforme as indicações. Aqui nós temos, pessoal, as imagens identificadas com letras, tá? E a legenda, é claro. Então, a letra A é a imagem da Esfinge, no Egito. Da letra B, da Mesquita. Letra C, o Monte da Tanzânia. Letra D, as moradias do povo Imba, na Namíbia. Letra E, Cidade do Cabo, na África do Sul, e o deserto do Saara, na Argélia. É só cortar e colar. Verifique novamente as imagens e marque um X na resposta correta. A África existem muitas paisagens e culturas diferentes. Como nós já vimos anteriormente, a África é um continente composto de muitos países, onde falam muitas línguas, tem muita cultura diferente. O que existe na África em nós? Leia o trecho do poema Meu Cafofo. Eu moro no Cafundó, na outra banda do mato. Você passa pela pinguela, por cima do manguezal e chega no Meu Cafofo. Aqui nós temos a legenda, o vocabulário e todas as palavras que estão em colorido. Cafundó é um lugar longe. Banda é a mesma coisa que lado. Pinguela é uma ponte pequena. Manguezal é um ecossistema presente no litoral. E Cafofo é a casa, o lugar onde a gente vive. As palavras em destaque do poema são de origem africana. Você já conhecia alguma delas? Então, todas essas palavras vieram para a nossa língua através do povo africano. Nesse quadro constam algumas palavras de origem africana que fazem parte da língua portuguesa. Escolha uma palavra da atividade anterior que você não tenha circulado, consulte o dicionário e escreva o seu significado. Então, a atividade é circular as palavras que você conhece.
Aquelas que você não circulou, que você não conhece, você vai escolher uma, procurar no dicionário e escrever o seu significado. Os africanos contribuíram de inúmeras formas para a formação do Brasil, dando origem ao que chamamos de cultura afro-brasileira. É uma mistura da cultura africana com a brasileira. A cultura afro-brasileira está presente em nosso dia a dia, no vocabulário, na alimentação, na música, nas danças e na religiosidade, por exemplo. No material de apoio, retire as cartas do jogo da memória. Nelas estão ilustradas algumas influências afro-brasileiras do passado e como elas se encontram no presente. Divirta-se com os colegas ou familiares. Aqui nós temos o jogo da memória. Entenda como ele funciona. Aqui a gente tem a mesma imagem que dá o par no jogo da memória em tempos diferentes, tá? Então, você vai observar que com o mesmo nome, por exemplo, Festa dos Reis, geralmente você vai ter uma pintura e uma foto. Por que a pintura? Porque lá no passado, né, quando não existia a fotografia, as coisas eram registradas através da pintura. Por isso que você tem ou uma foto antiga e uma foto atual, ou uma pintura e uma foto atual. Isso é para você analisar, comparar quais são as semelhanças e diferenças da mesma festa cultural ou dança no passado e no presente. Boa aula, pessoal!